Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelim, bora falar um pouquinho dessa vitória do Cruzeiro aí por 1-0 diante do América de Natal pela Copa do Brasil. Mais importante, né, classificação garantida, mais 1,7 milhões de reais no bolso, que é muito importante para o Cruzeiro nesse momento. Talvez o ponto principal dessa classificação e seja esse dinheiro a mais para o Cruzeiro, que está com suas finanças atrasadas aí, né, salários em atraso. Enfim, vitória importante, só que infelizmente mais uma vez nosso time aí demonstrou uma dificuldade enorme em conseguir jogar futebol, né? A gente tem que pontuar os pontos positivos também do trabalho até aqui do Felipe Conceição, que é essa consistência que ele conseguiu dar à defesa do Cruzeiro. A gente tem sofrido pouco, temos tomado pouco gols, muito disso também por causa dos milagres, né, que o Fábio vem operando, defesas muito difíceis, pegando pênalti. Então o Fábio vem atravessando uma fase excelente, como de costume, né? Geralmente ele pega mesmo acima da média, mas a nossa defesa pelo menos tem sofrido pouco. Hoje, no início do jogo, a gente sofreu muito, não que tenha dado tanto espaço para o América de Natal chegar e finalizar ao gol, mas a gente teve dificuldade na marcação ali de dois jogadores, daquele camisa 9 deles, eu acho que é Walter Pernambucano, sei lá o nome do cara, parece um tanque de guerra. Principalmente o nosso zagueiro Everton teve muita dificuldade com ele no início do jogo, perdendo embates físicos ali, né, no corpo a corpo, deixando ele dominar muitas bolas. Em algum momento ali o Felipe Conceição até pediu para o Ramon trocar de lado na defesa com o Everton para poder distanciá-lo um pouco do centroavante da América de Natal, mas ainda assim ele acabou caindo pelo lado do Everton. Então o primeiro tempo o Cruzeiro teve muita dificuldade em acertar essa marcação em cima do camisa 9 deles e também do Elvinho, aquele ponta direito deles lá, um cara baixinho de 1,5 m, que arrumou uma zona total na defesa do Cruzeiro no primeiro tempo ali, driblava 1, 2, 3, passava fácil, só que aí no momento do acabamento da jogada ele deixava a desejar, assim como a gente já conhece essa característica muito de perto dos nossos atacantes, né, que às vezes fazem boas jogadas, mas acabam deixando a desejar na tomada de decisão. Então foi um primeiro tempo meio morno, onde o Cruzeiro ainda conseguiu ter mais a posse de bola, entretanto, mais uma vez a gente pouco criou ali na frente, e isso, para mim, pelo menos, é muito preocupante. O Cruzeiro, apesar de estar certinho ali atrás, sofrendo pouco, também não está criando nada lá na frente, e eu vou voltar a dizer mais uma vez a minha opinião sobre isso. Eu acho que Marcinho e Matheus Barbosa hoje são os principais problemas do Cruzeiro nesse 11 inicial do Felipe Conceição, porque eles participam muito pouco, às vezes estão muito desligados no jogo, o Marcinho muito lento, o Matheus Barbosa muito plantado lá na frente, com isso participa pouco da criação de jogada do time, por mais que ele tenha feito gol hoje da classificação do segundo tempo, né, tem que parabenizá-lo pela finalização tranquila ali no contrapé do goleiro, nos dando a classificação. Só que em todo o restante da partida ele nada fez. Então eu acho que Marcinho e Matheus Barbosa estão sendo pesos ali no meio campo do Cruzeiro. E a partir do momento que a gente tiver dois jogadores de mais entrega, de mais participação e de mais eficiência ali, eu acho que o time tende a crescer como um todo e consequentemente ser mais incisivo ali na frente, na criação de jogadas, na chegada de fato. Então tivemos a contratação aí do Yeson Guzmán, né, que vem do Envigado da Colômbia. Vamos ver o que ele vai arrumar com a camisa do Cruzeiro. Particularmente, não achei ele esse jogador todo que a galera vem falando aí. Tomara que ele queime minha língua, que me surpreenda, que seja um novo Walter Montijo, um novo Arrascaeta, como todo mundo vem comparando aí, apesar de eu achar a comparação desproporcional, mas tomara que ele chegue e jogue muita bola, e ele é um jogador que teoricamente se enquadra no estilo de jogo que o Felipe Conceição gosta, que é de intensidade, né? Nós temos o Marcinho, o Claudinho e o Marco Antônio, que são três meio-campistas ali, mais cadenciados, mais lentos, e o Yeson Guzmán é um cara mais veloz, que carrega a bola, que tem mais velocidade. Então, tudo indica que ele será muito aproveitado pelo Felipe Conceição. Tomara que chegue para agregar, né? E o Rômulo, que entrou no segundo tempo ali no lugar do Marcinho mais uma vez, entrou muito bem, né? Deu uma nova mobilidade para o meio campo do Cruzeiro ali, principalmente
pelo lado esquerdo, com alguns domínios de bola bem qualificados, mostrando habilidade. Teve aquela finalização também ali que bateu no travessão, que ele pegou de primeira, que a bola podia ter entrado, né, cara? Porque seria um golaço e quem sabe assim o Felipe Conceição não acorde para a vida e coloque ele já no time de titular, né? Mas, críticas à parte, eu acho que o Rômulo apenas não é titular do time do Cruzeiro ainda porque fisicamente ele não deve suportar uma partida inteira. Então eu acredito que o Felipe Conceição está dando ritmo para ele aos poucos e quando ele estiver apto 100% fisicamente a aguentar os 90 minutos, eu acho que é natural que ele tome uma vaga ali no meio campo do Cruzeiro, porque qualidade para isso ele tem demonstrado ter e hoje, desde que entrou na partida no segundo tempo, fez um bom jogo, na minha opinião, sendo muito melhor, muito mais participativo do que Marcinho e Matheus Barbosa em toda a partida, num contexto geral. O nosso time tem demonstrado uma tranquilidade muito boa, eu tenho gostado disso, da frieza com que o Cruzeiro tem encarado os jogos, mas essa parte da criação ali na frente é algo que vem me preocupando muito, cara, porque no primeiro tempo a gente praticamente não teve chance de gol. No segundo tempo também a gente criou muito pouco, extrema dificuldade. Tivemos um chute ou outro ali, uma cabeçada com o Ayrton numa bola cruzada desviada que passou muito perto, que até então tinha sido a melhor chance de gol. E mais lá no finalzinho, depois de uma jogada construída, né? E isso é outra coisa que eu quero ressaltar aqui. É bom ver o Cruzeiro construindo jogadas de gol, né? Por mais que essas construções tenham sido raras nos jogos, é bom ver que essa troca de passes rápidos tem funcionado algumas vezes. Foi assim no jogo passado diante do Atlético Mineiro, onde a gente conseguiu com o Matheus Pereira, com o Sobis e com o Ayrton construir o gol. E hoje, mais uma vez, saindo dos pés do Matheus Pereira ali, a bola tocada depois para a linha de fundo para o Felipe Conceição, que acabou cruzando e achando lá do outro lado o Matheus Barbosa, que finalizou muito bem sim e fez pelo menos uma coisa de positiva no jogo. Então é isso. Se o Cruzeiro está bem consistente lá atrás e sofrendo pouco, ali na frente, pelo contrário, a gente tem que melhorar demais, tem que ser mais proativo, tem que ter mais vontade, mais criatividade, mais tudo. O Cruzeiro precisa jogar mais bola ofensivamente, mas ressalto que, pelo menos para mim, particularmente, eu acho muito bom quando o Cruzeiro consegue criar essas jogadas de ataque trabalhadas. Então, vitória é muito importante, R$1.700.000 no bolso do Cruzeiro devido a essa classificação. E na próxima fase a gente enfrenta nada mais, nada menos que o Curitiba, do grande e goleador e matador e melhor jogador do mundo, Ibra do Nordeste, mais conhecido como Léo Gamalho. Então, se a gente pode ficar feliz hoje com a classificação, já é bom a gente se preocupar, pois na próxima fase enfrentaremos o Léo Gamalho, que está defendendo o Curitiba. Então, use os comentários aí para expor a sua opinião, quem foi o melhor em campo, quem foi o pior, se teve algum melhor. Eu, particularmente, tive muita dificuldade em achar alguém que se destacou no time do Cruzeiro hoje, tanto é que eu acho que ninguém se destacou. Se fosse para falar de alguém, eu falaria do Fábio, que mais uma vez salvou ali no iniciozinho do primeiro tempo, fez mais 2 defesas importantes durante a partida. Mas enfim, futebol do Cruzeiro hoje muito fraco, partida meio apática, o Cruzeiro não estava ligado no 220, mas que bom que o golzinho do Matheus Barbosa foi o suficiente para nos classificar, né? Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis!